Marcos 8, de 1 a 10, nós lemos assim, irmãos. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, partiu-os e após ter dado graças, e os deu a seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos e, abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram, se fartaram e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Meus irmãos, quando nós chegamos no último domingo desse ano, com certeza, alguns de nós já fizeram seus planos para 2020. Muitos já estão sobrecarregados com as suas promessas. Esse ano eu começo a emagrecer, se Deus assim permitir. Outros já começam a colocar os seus sonhos em prática, ou pelo menos visualmente falando. Esse ano eu vou fazer aquele curso que eu tanto esperei. Esse ano nós vamos rever algumas posições da nossa casa, nós vamos tentar trabalhar algumas coisas para que nosso relacionamento seja melhor. Irmãos, esses são planos, são sonhos, são colocações que por vezes nós repetidamente estabelecemos, ano após ano, metas para as nossas vidas. Nós buscamos realmente algumas questões que vão trazer para nós algumas das realidades que certamente nós vamos experimentar em 2020. Creio que com toda certeza, irmãos, nós experimentaremos crescimento nesse próximo ano. Seja um crescimento na vida, porque mesmo quando nós não cumprimos ou não conseguimos os alvos que nós estabelecemos, nós pelo menos vamos tendo aquela questão de ver, olha, eu planejei isso, mas eu não alcancei nada. Você já cresceu um pouco, pelo menos em se reconhecer como alguém que viu que está faltando alguma coisa que precisa melhorar. Nós vamos experimentar talvez crescimento na fé. Quando nós entendendo que no próximo ano nós precisamos melhorar, nós vamos orar mais. Nós vamos buscar mais do Senhor, nós vamos caminhar de fato entendendo um propósito maior para as nossas vidas. Uma outra realidade que eu tenho certeza que nós vamos conhecer mais em 2020, irmãos, será a de lutas. Muitas vezes não gostamos dessa expressão, nós sabemos que elas virão porque a palavra assim nos diz que certamente elas vêm. E com certeza, como diz Tiago, meio-irmão de Jesus, nós passaremos por muitas, diversas provações, de todas as cores, tipos, tamanhos. E no meio das provações, com certeza, nós teremos vitórias também. E possivelmente, irmãos, algumas derrotas, alguns sinões, algumas questões que nós vamos olhar e pensar, não era assim que eu gostaria, mas é assim que aconteceu. E quando nós pensamos, irmãos, nesses planos para 2020, eu gostaria de levantar para você uma questão, já começando a caminhar para o que nós vamos ver no texto dessa noite. Todos nós fazemos muitos planos para a nossa vida, para a nossa individualidade, para a minha casa, para o que eu desejo, para o meu cônjuge, para os meus filhos. Mas uma pergunta que eu gostaria de trazer para o teu coração, para o meu coração, nesse último domingo do ano é: será que nós pensamos, por exemplo, na nossa missão em 2020? Como crente, o que Deus quer de mim nesse tempo, nesse espaço que eu ocupo? O que o Senhor tem para mim como alguém que professa o nome de Jesus? O que eu tenho planejado?
Ou será que eu não planejo dentro dessa área da minha vida? O que o Senhor tem para nós como igreja em 2020? Nós sonhamos um evangelho sendo de fato levado adiante, crescendo, outras pessoas conhecendo o Senhor Jesus. Quando nós fazemos essas perguntas, irmãos, ou essa pergunta mais propriamente dita, eu tenho quase que convicção no meu coração que nós paramos para analisar e pensamos que ainda não tinha passado no nosso coração isso. A dieta é verdade, os cursos, o crescimento, talvez uma economia, uma reforma na casa, mas a minha vida em prol de terceiros, daqueles que o Senhor Jesus quer salvar através de mim, ou quer proclamar o seu evangelho através de mim, nem sempre passa no nosso coração. E isso é o que acontece com os discípulos nesse texto que nós lemos. Nós muitas vezes, irmãos, olhamos e pensamos nas condições, no tempo, pensamos se amamos de fato, e eu queria linkar a palavra dessa noite com o nosso tema desse ano, o cuidado. Esse tema, irmãos, ele talvez esteja se encerrando na questão de nós o estudarmos com afinco como trabalhamos esse ano. Mas ele não vai parar em 2020. Ele não pode parar porque essa é uma realidade que nós temos sido chamados. E nesse texto, irmãos, nós vamos ver que Jesus trabalha de forma contínua pelo seu reino, sem esquecer ou sem falhar nas necessidades dos seus e nos de fora, naqueles que não são contados como seu rebanho propriamente dito. E eu gostaria que você olhasse para a sua Bíblia, para nós caminharmos nesse texto e aprendermos algumas coisas. Se você já fechou, reabra. Se você está com ela aberta, dê uma olhada no versículo de número 1 do texto que nós lemos. Jesus, irmãos, ele atraía as multidões para si. O versículo 1 mostra que Jesus fazia isso, irmãos, não apenas no seu agir miraculosamente, mas a grande realidade é que Jesus tinha palavras sábias para com os seus ouvintes. Jesus tinha sempre palavras contemporâneas. Quando nós estudamos os evangelhos, nós vamos vendo que Jesus falava por parábolas. Era a linguagem dos seus dias, era exatamente a expressão que o povo conhecia. Era como se você hoje sentasse com um parente seu e contasse das coisas dos seus dias, com as expressões de hoje, com a facilidade que você tem para comunicar as coisas de hoje. Jesus não tinha, provavelmente, aqueles jargões evangélicos que nós estamos tão carregados nos nossos dias. Jesus falava com as palavras sábias, Jesus também falava, irmãos, com o amor divino. Ele mostrava para as pessoas com quem ele conversava que mesmo passando pelas dificuldades, elas eram alvo do amor divino. Deus estava olhando para elas e querendo a cada dia se aproximar e mostrar-lhes uma realidade de salvação. Jesus, então, era o mestre pela salvação proclamada e pela salvação mostrada. Ele era a salvação em si mesmo. E mais ainda, irmãos, Jesus, ele mostrava que tinha relevância nas suas palavras. Essa semana, falando sobre Natal, eu vi um programa de TV que não tem nada a ver com fé. Mas a pessoa, num determinado momento, falando sobre o dia de Natal, ela vai e se levanta dizendo que Jesus era aquele que veio trazer salvação para os perdidos. Eu me assustei, porque vendo um programa de uma grande rede, uma pessoa que não professa uma fé como nós professamos, mas ela pôde realmente falar para milhões e milhões de pessoas que o significado daquele dia estava realmente explícito nessa questão. Trago para nós, irmãos, que Jesus então tinha relevância nas suas palavras. E com isso eu aprendo, irmãos, que eu e você, nós podemos ter relevância no meio que nós estamos. Nós podemos ter um linguajar, irmãos, sadio, um linguajar de fé, um linguajar de preocupação, de amor, de convívio com as pessoas, mas sem abaixar o padrão do evangelho para com as pessoas. Jesus atraía para si as multidões. Mas observe no texto, nos versículos de 1 a 3, que Jesus é quem expõe a necessidade do povo. Jesus olha para aquela multidão que o estava acompanhando
E é ele, Jesus, quem detecta um grande problema naquela hora. O povo não tinha o que comer. E é interessante, irmãos, que Jesus demonstra que ele, embora alguns ali estivessem com algum preparo, algum lanche, algum pão, alguma coisa assim, mas ele, Jesus, toma a dianteira para mostrar que caso não haja uma interferência, caso não haja uma providência, Jesus então teria que mostrar para aquele povo que haveria problemas ali para frente. É interessante, irmãos, que diferente dos nossos dias em que nós estabelecemos os planos, as situações, nós achamos que controlamos as dificuldades, nós achamos que entendemos tudo aquilo que nós necessitamos. O Senhor Jesus aqui, mesmo estando com seus discípulos no meio do povo, mesmo aquele povo sabendo o que estava acontecendo, Jesus é quem demonstra para eles, olha, de fato é preciso haver comida para esse povo. É preciso haver alimento. Tem gente que mora longe e se eu os despedir do jeito que eles estão em jejum, eles vão cair pelo caminho, vão desfalecer. Alguns deles vão ter muita dificuldade para retornar até os seus lares. O versículo 4, irmãos, vai mostrar que os discípulos, ao contrário de Jesus, eles vão enxergar apenas uma grande limitação. Senhor, estamos no deserto. Como é que nós vamos arrumar comida para esse tanto de gente? Mais ainda, irmãos, trazendo para os nossos dias, olhando para as dificuldades que muitas vezes nós encontramos, a gente vai perceber, fazendo aí um paralelo com o que está acontecendo com os discípulos, que muitas vezes nos faltam recursos. Senhor, onde nós vamos arrumar comida para esse tanto de gente num lugar onde não há nenhuma venda, não há um mercado, não há um comércio, é deserto? Nos nossos dias, irmãos, olhando para as pessoas que nos cercam, Senhor, como passar os meus desafios, as minhas demandas e ainda ajudar tanta gente perto de mim? Como ser uma bênção no meu serviço? Como, Senhor, falar do teu amor para os meus familiares, já que eles moram tão longe? A gente não tem contato, não tenho tempo, Senhor, nem mesmo para cuidar das minhas lutas, quanto mais das dos outros. Como igreja, irmãos, às vezes nós nos posicionamos pensando, não temos recurso, não temos condições, não podemos ir além. Jesus então, irmãos, lhes questiona, como vocês acham que podem ajudar? Versículo de número 5. O que vocês têm aí nas suas mãos? Jesus lhes mostra como agir, versículos de 6 a 9. Manda que eles se assentem. Jesus agradece a Deus, pega o que eles têm, reparte, e o Senhor vai provendo ali um grande milagre. Aí então, irmãos, a partir do que acontece nesse cenário, eu gostaria de trabalhar com os irmãos algumas questões. Quando nós olhamos para esse ano que vem à nossa frente, eu creio, irmãos, que é um tempo hoje de nós aprendermos sobre o que é a providência de Deus sobre as nossas vidas. Aprender o Deus da providência, o que Ele pode tratar conosco para esse ano e para qualquer outro ano, para essa época e para qualquer outra época. É algo interessante, irmãos, que nós vivemos em alguns extremos. Tem gente que deixa para fazer tudo, planejar tudo, assimilando que dia 1º de janeiro é o dia da grande transformação. Naquela noite, a roupa é diferente, o hábito é diferente, agora vai, hoje começa tudo. E a pessoa vive naquele extremo, até que quando passa do dia 1º para o dia 2, quando ela não consegue, ela cai numa grande tristeza, e aí ela diz, agora é só na próxima. Num outro extremo, estão aquelas pessoas que dizem o seguinte, olha, esse negócio de virada de ano é coisa de convenção, é só calendário. Então, na realidade, eu não preciso ficar pensando nisso. Uma hora eu vou tomar posição. Mas eu gostaria de dizer que no meio dessas duas questões, desses dois extremos, estamos eu e você. Alguns de nós tomam determinadas posições na sua vida num dia e dali para frente começam sua caminhada. Outros querem marcar essas datas. Mas, irmãos, eu gostaria de meditar com os irmãos que nós que estamos nesse meio não queremos ser extremistas para lado nenhum. Nós precisamos, irmãos, entender
que seja durante todo o ano de 2020, seja em qualquer época das nossas vidas, nós precisamos aprender, talvez com esse texto e com outros textos da Bíblia, que o Deus da providência, em primeiro lugar, Ele sabe tudo, exatamente tudo o que nós necessitamos. Não sei se você parou em algum momento para, ao olhar para o que vem pela frente, perguntar para Deus o que você precisa para esse próximo período. Senhor, na minha vida, eu estou enxergando tais e tais necessidades. Senhor, eu gostaria que acontecesse tais coisas. Eu gostaria, Senhor, de melhorar nessa área. Mas, irmãos, a outra questão é você entender que assim como Jesus observou o que acontecia com aquela multidão, Jesus pode observar a sua vida e pode iluminar o teu coração, a tua mente, iluminar a tua alma, dizendo, olha, isso aqui precisa ser trabalhado na sua vida. Essa é a área que você precisa ter trabalhada nesse próximo período. E eu olhando, irmãos, para os versículos de 1 a 3, eu vou entender, irmãos, que o Deus da providência, Ele sabe tudo o que nós necessitamos muito antes de nós mesmos pensarmos, nós mesmos ter qualquer dimensão e nós mesmos sequer falarmos isso com Deus. E eu louvo ao Senhor, irmãos, porque quando Ele vai nos mostrar quem Ele é, Ele de fato demonstra que Ele nos conhece antes mesmo que nós tenhamos qualquer conhecimento de nós. Marca esse texto e vamos para um dos textos provas que eu quero te mostrar nessa noite. Mateus capítulo 6, no versículo 8, Jesus está naquela hora falando com seus discípulos sobre oração. Jesus está dizendo, olha, quando você estiver orando, não faça como tal e tal pessoa. Não fique demonstrando a sua oração apenas para as outras pessoas ouvir, mas entra no teu quarto, fecha a porta, ali você vai falar com Deus, e o Deus que te vê em secreto, Ele vai responder a sua oração. Em Mateus 6,8, ele marca como é a providência do Senhor. Ele diz assim, Deus sabe o que você vai pedir muito antes de você abrir a sua boca para colocar qualquer coisa diante de Deus. Quando eu aprendo, irmãos, a entender o que é a providência do Senhor, eu aprendo, irmãos, que seja o que for que vai acontecer no ano de 2020, seja o que for que vai acontecer talvez daqui a algumas horas, seja o que vier, irmãos, já estava nas mãos do meu Deus, antes de que qualquer coisa viesse à minha mente e ao meu conhecimento. Isso significa, irmãos, que qualquer situação que nós venhamos a passar, nada disso será surpresa para o Senhor. Nada disso, irmãos, pega o nosso Deus desprevenido. Nada disso pega o nosso Deus despreparado. Nenhuma dor, nenhum desafio, nenhuma tormenta, irmãos, absolutamente nada pode surpreender o nosso Senhor. Isso deveria trazer para o coração do crente uma confiança em saber que cada dia desse próximo ano está exatamente nas mãos do nosso Deus. Nada escapa dele. Seja aqueles momentos em que eu vou celebrar, talvez a conquista de algo que estava latente no meu coração, mas seja aqueles momentos também que eu vou dizer, Senhor, como dói, como está sofrendo o meu coração. Deus já tinha tudo isso muito antes de eu pensar, muito antes de eu ter o conhecimento, de eu ter a vivência, Deus já tinha aquilo no seu coração. Isso, irmãos, nos traz algumas questões que devem fortalecer a nossa vida. Nós cantamos aqui tantas vezes, Jireh, o Deus da minha provisão. Vamos para mais um texto. Abra sua Bíblia em Gênesis 22. Ali o Senhor fica conhecido como Jeová Jireh, como aquele que provê todas as coisas, como aquele que conhece o nosso coração, como aquele que sabe que nada que nós venhamos a viver não tenha sido trabalhado por Ele muito antes de nós. O texto Gênesis 22, você conhece essa história. Deus havia dado um filho da promessa para Abraão. Abraão põe o nome dele de Isaac, o sorriso de Deus sobre ele. Em Gênesis 22, o Senhor vai não somente provar o coração de Abraão,
como vai provar para Abraão que era ele, Deus, quem cuidava de todas as coisas. E para que você só veja, enquanto eles estavam caminhando, Deus dá vislumbres de fé para Abraão. Isaac pergunta para o seu pai: pai, está aqui o fogo, está aqui o cutelo, nós estamos carregando a lenha, nós não estamos vendo o cordeiro que vai ser o sacrifício? Veja o versículo de número 8, quando Abraão responde para o seu filho: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Deus, meu filho, é aquele que vai providenciar o resultado dessa caminhada. Deus vai trazer, meu filho, no tempo certo, a provisão. E entenda o que o texto está dizendo: para si, para ele, para a glória dele, para que o nome dele seja exaltado. E o final do versículo diz que eles seguiam então juntos. Isaac olhando para o seu pai, aprendendo com ele, vendo a fé daquele homem que subia com o coração apertado, porque só ele sabia o que viria mais para frente. O texto prossegue, irmãos, e nós vamos ver que Deus livra Isaac das mãos de Abraão. E é interessante que Deus poderia ter dado a Abraão a oportunidade de nomear aquele lugar com qualquer outra situação. Tipo, Isaac está vivo. Tipo, aqui eu estou feliz, Deus me abriu muitas coisas, mas veja o nome que Deus coloca no coração para que Abraão batizasse aquele lugar, versículo de número 14. Pois Abraão, o nome é aquele lugar. Qual é o nome que está escrito na sua Bíblia, meu irmão? O Senhor proverá. Gostaria que você pensasse que nesse ano de 2020, antes que você estabeleça muitos planos ou poucos planos, antes que você olhe tudo aquilo que você tem como realmente vontade, ou se você entra despretensiosamente, seja realmente esse ano conforme o Senhor quiser me dar, que você se lembrasse que tudo que vier em 2020 vem das mãos do Deus que proverá. Você precisa restaurar no teu coração a providência de Deus. Deus proverá. Quantas vezes nós sonhamos, queremos recursos para algumas coisas. Se for da vontade do Senhor, Deus proverá. Nós queremos conversões dentro do nosso lar. Senhor, se for esse o ano, o Senhor proverá, eu creio. Queremos, irmãos, que a nossa igreja seja evangelística, que ela vá para as ruas falar do nome de Jesus. Senhor, se há eleitos que sejam alcançados por Ti nessa cidade, nesse tempo, o Senhor proverá, e nós cremos nisso. O Deus da providência, o Deus que conhece todas as coisas antes que nós o peçamos, o Deus que dá o nome dele mesmo, Jeová Jirê, é o que está escrito na sua Bíblia. O Senhor proverá, o Deus que provê todas as coisas. Ele vai cuidar de nós, Ele vai nos abençoar. O Deus Filho, Jesus, que quando vê que as multidões estão ao lado dele, estão ali tão inebriadas com as suas palavras, com o seu poder, mas ele olha cada um daqueles e diz: eu tenho compaixão, porque esse povo está comigo há 3 dias já e eles não têm o que comer. Deus proverá. Irmãos, a providência é uma doutrina muito cara para a fé reformada. Essa doutrina, irmãos, ela trabalha a seguinte questão: a providência divina é o agir de Deus, ou a garantia de Deus na sua soberania, que Ele governa todas as coisas dentro de um propósito, dentro de um objetivo, dentro de um plano que Ele fez e que Ele vai levar a bom termo para que nós aprendamos a glorificá-lo em todos os momentos e aprendamos, irmãos, a desfrutar, a viver com prazer, a viver com alegria, sabendo que Deus controlará todas as coisas. Na minha vida, na sua vida, no nosso governo, na nossa cidade, Deus controla absolutamente tudo. Quantos vivem amedrontados? Se o governo tomar tal decisão, agora a gente desce ladeira abaixo. Deus não controla? Quantos vivem, irmãos, assoberbados? Se eu não colocar o leite dentro da minha casa, meus filhos não terão.
E as pessoas se desgastam e trabalham, e trabalham, e trabalham, sem ao menos entender que se Deus de repente deixar de colocar um pingo de saúde, não haverá mais trabalho, não haverá mais força, e o que será então? Mas o Deus da providência é aquele que te dá saúde para trabalhar, mas também cuida de você quando a saúde não vem. O Deus da providência é aquele que está sobre o governo, e mesmo que às vezes nós não entendamos, Ele dirige os governos para o seu propósito eterno. Mas Ele também está quando há desgovernos. Ele também está quando há desmandos, quando há abusos, quando há questões que o nosso coração é agredido. Deus controla todas as coisas. Gostaria que você dissesse junto comigo que em 2020, Deus proverá. Vamos dizer? Em 2020, Deus proverá. Seja essa a frase da sua vida nesse ano. Mas há entre nós, irmãos, muitas vezes, quando nós olhamos planos, muitos ou nenhum, mas nós aprendemos também que a nossa dificuldade humana, ela se contrapõe à providência de Deus. O versículo de número 4 é muito claro, é o versículo central desse problema todo. Olhe para o seu texto que você vai ver que primeiro, Jesus, o Filho de Deus, aquele que estava ali falando ao coração de tantas pessoas, ele anuncia que há uma dificuldade. Os seus discípulos não percebem que Jesus é quem estava levantando a questão e o próprio Jesus era a solução. Para onde que os discípulos olham? Eles ouvindo a palavra de Jesus, o foco está na adversidade. Como diz o salmista no Salmo 121, eu elevo os meus olhos para onde? Qual que é a pergunta que vem depois? Ele tinha em primeiro lugar os montes no seu olhar. Nós, muitas vezes, irmãos, ao olhar para o que vem pela frente, às vezes o nosso coração é tomado de medo. Será que eu devo sonhar em conquistar algo para minha casa no próximo ano? Será que é tempo de fazermos planos ousados diante de uma economia que nós sabemos que ainda está cambaleante? Será que eu vou compartilhar pão com essas pessoas sabendo que eu tenho tão pouco? Será que eu vou dar dízimo na igreja? Talvez vá faltar para mim. E muitas vezes eu dou daquilo que sobra, depois de tudo já ter sido resolvido. Será que eu vou dar uma cesta básica para um necessitado? Será que eu vou contribuir com um grupo que faz caridade, seja crente ou não crente? Será, meu irmão, minha irmã, que eu vou dar as minhas roupas para alguém que está mais necessitado que eu? Será que eu vou investir na minha igreja? Porque a questão era séria. Eles não estavam, irmãos, numa situação qualquer. Era deserto. Aqui eu não quero tirar a questão do peso de o que acontecia com o coração de cada um dos discípulos. E é o que acontece certamente na minha vida, na sua vida. Será que eu devo continuar investindo no meu casamento, entendendo que eu já tentei de tudo e ainda não deu certo? E a pergunta, tal qual para os discípulos aqui, será que eu estou percebendo que Jesus está no meu casamento e pode resolver? Ainda que eu não veja mais? Será que eu estou percebendo que é Jesus quem pode iluminar providencialmente a minha mente para aquilo que vai ser o próximo ano? E se Ele vai me dar esses insights, esses starts, se Ele vai mostrar para mim quais são as minhas necessidades, será que eu creio que Ele vai estar comigo no meio desse deserto? Será que Ele vai prover o pão de uma forma que eu não consigo ver por 2 mais 2? Que eu não consigo ver pela medida da minha fé, que eu sei que é tão pequena? Aqui está o centro do problema, meus irmãos. É interessante que se você ler o texto todo, você vai ver que Jesus está falando sobre aquela multidão com os seus discípulos.
O que Jesus queria era que os seus discípulos ajudassem aquela multidão. E você vai ver, aqui é a segunda multiplicação de pães e peixes. Quando acontece a primeira, Jesus é alertado pelos seus discípulos. E Jesus lhes diz: dai-lhes vocês mesmos de comer. Aqui, Jesus compartilha com os discípulos, já é a segunda experiência, já havia acontecido um grande milagre. E Jesus está lhes dizendo: olha, esse povo não tem o que comer. E é como se o Senhor estivesse lhes empurrando, dizendo: o que nós vamos fazer? Vocês estão entendendo que vocês devem cuidar dos necessitados? Vocês estão entendendo que a responsabilidade de vocês com o mundo, ela é muito grande? E Jesus ouve deles: Senhor, qual é o homem que pode arrumar pão no meio desse deserto? De onde alguém poderá fartar esse grupo? E aqui, irmãos, a gente tem uma triste realidade para ver nos nossos dias. E uma triste realidade, irmãos, que embora nós precisemos vê-la, nós precisamos tê-la transformada. A grande realidade, irmãos, é que Jesus era seguido por uma grande multidão. E aquela multidão olhava para os discípulos e olhava para Jesus. Ela estava maravilhada com Jesus, mas ainda não estava maravilhada com os discípulos. Nos nossos dias, irmãos, o que nós vamos ver é que, como igreja, nós nos comportamos muitas vezes como os discípulos. Ao invés de olharmos para o Senhor, nós olhamos para o problema. Ou, ao invés de nós olharmos para as coisas do nosso Deus nesses nossos dias, falarmos a linguagem dos nossos dias e inserirmos a mensagem do Evangelho dentro dela, muitas vezes, irmãos, nós olhamos para o mundo. Nós vemos uma igreja que falta, de fato, um sentido de que é diferente do mundo. Muitas vezes a igreja tem se comparado com o mundo. As pessoas estão enriquecendo e eu ficando para trás. Que negócio é esse de fidelidade? Olha só como o mundo está crescendo. As pessoas estão preocupadas em falar 2, 3, 4 idiomas, porque a competitividade é muito grande. Eu passar domingo na igreja, eu vou correr atrás dos meus sonhos. Nós nos comparamos com o sucesso do mundo e achamos que esse é o nosso sucesso também. Pior, nós passamos a competir com o mundo. E não é difícil você constatar isso quando você vê, irmão, minha irmã, que hoje, quando alguém vai contar a bênção, ele fala de coisas materiais. Conta a bênção aí, irmão. Meu irmão, até 2 dias atrás eu estava devendo, mas olha só. E aí vem uns milagres absurdos. Como um cidadão há um tempo atrás que contou que o banco esqueceu de uma dívida dele. Não foi cobrado. Isso é milagre? Irmãos, igreja que parou de olhar para o seu Senhor e dizer assim: eu tenho prazer na lei do Senhor, como o salmista diz. Eu tenho alegria em vir à casa de Deus e estar com meus irmãos. Nós nos despedimos do meu pai há alguns dias. E se tem uma coisa que mexe demais comigo, é que nesse último ano, todas as vezes que a gente conversava um pouco mais, o que ele falava comigo é que o que ele mais queria é estar aqui, no meio dos irmãos. É estar conversando com as pessoas que eram seus amigos próximos. É abraçar, cantar as canções. E eu acho isso fantástico, porque você vai ver uma pessoa que passou por todos os tempos da vida. Passou pela disputa da juventude, por afirmação, por uma profissão, por um casamento, por ter o estabelecimento da sua família, o sustento dos filhos.
Passou pela maturidade profissional, em ter realmente aquela serenidade de alguém que agora já não tem mais tanto vigor, mas agora é um profissional reconhecido. Passou pela aposentadoria, em ver que os seus sonhos, dentro do possível, foram concretizados. Passou pela senilidade e agora, vendo os dias chegando ao fim, o que ele mais amava é poder dar um abraço em alguns irmãos. Em dizer, estou na casa do meu Pai. Irmãos, isso é diferente do que nós vemos muitas vezes quando as pessoas entram na igreja apenas para dizer aquela palavra terrível, me dá a minha bênção para depois subir. Eu vim buscar minha bênção, agora eu estou levando, até logo, fique quem ficar. Uma igreja que se compara com o mundo, uma igreja que compete com o mundo. Mas, irmãos, esse é o lado da igreja, e o outro lado é mais triste ainda, porque aqui aquele povo olhava para Jesus, aquele povo agora tinha sido alertado, de fato não temos o que comer, o que vai acontecer, o que esses discípulos vão fazer? Irmãos, nos nossos dias, muitas vezes, muita gente nos acompanha. Muita gente olha para a igreja, o mundo olha para a igreja, mas não vê Jesus na igreja. A igreja olha para o mundo, e o mundo olha para a igreja, mas não vê o centro da igreja. Às vezes olha uma igreja na qual falta vida, uma igreja que falta testemunho, aonde as pessoas cantam que creem, aonde as pessoas declaram que vão confiar, aonde a juventude diz eu quero santidade, aonde irmãs dizem assim, não vou fazer fofoca. Mas o mundo vê uma igreja que às vezes compete dentro de si mesmo, aonde os jovens são baladeiros, aonde são beberrões, aonde falta a palavra de Deus, muitas vezes é pregado nos púlpitos, olha, hoje é o dia da conquista, hoje é o dia que você vai levar, e as pessoas param de olhar para a eternidade e saber que o nosso tempo aqui é limitado. Os discípulos não perceberam mais uma vez quem estava com ele. E se você quer entender isso melhor ainda, olhe para o seu texto nos versículos de 14 a 21. Quando Jesus lhes dá uma dura, mas uma bela dura mesmo. Porque Jesus já havia ensinado, os pães tinham sido multiplicados. Mas logo ali na frente, quando Jesus lhes adverte, olha, cuidado com o fermento, cuidado com o que tem sido aquilo que está alimentando o coração dessa geração, dos fariseus. Eles querem sinais, eles querem ver alguma coisa, eles querem uma prova daquilo que contenta apenas o seu coração. E os discípulos pensavam, mas nós não temos pão. E Jesus diz, será que vocês não perceberam? Quantos pães vocês tinham? Quantos cestos aconteceram na primeira vez? Quantos pães vocês tinham na segunda? Quantos cestos sobraram? Vocês ainda estão falando em pão? E o que eu quero trazer, irmãos, sobre esse ponto, é que a dificuldade nossa diante da providência de Deus é de fato nós aprendermos que quando nós entendemos isso, a nossa questão precisa ser uma resposta de confiança no Senhor. A nossa resposta precisa ser de uma vida que de fato demonstre que nós confiamos em Deus. E como é que é isso, meu irmão? Como que eu provo que confio no Senhor? Na Idade Média, alguns homens, querendo provar que tinham fé, eles abandonavam tudo. Seus empregos, sua comunidade, sua família, e iam para mosteiros. E ali agora eles iam provar que viviam pela fé. Se chicoteavam, viviam uma vida seta. Nos nossos dias, irmãos, como as pessoas têm demonstrado sua fé no Senhor? E essa não é uma resposta fácil. Porque a resposta disso está exatamente em você responder como o salmista ouve,
como um servo do Senhor do Antigo Testamento ouve, e assim eles passam a responder diante de Deus, porque o Senhor lhes diz: filho meu, dá-me o teu coração. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim: cuidado com o teu coração, porque o amor às riquezas é a raiz de todos os males. Aonde está o nosso coração? Alguns questionam a Jesus: Senhor, deixa eu enterrar meus familiares, depois eu vou te servir. Jesus diz: olha, deixa que os mortos se enterrem a si mesmos. Mas o teu coração entrega ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, em 2020, como colocar diante de Deus a sua vida? Como de fato entender que o Deus da providência vai cuidar de você? É aprendendo que Deus precisa dominar, Deus precisa a cada dia posicionar o teu coração para o que nós vamos ter no nosso terceiro ponto, que está aí nos versículos de 5 a 9. De fato, irmãos, entender a providência divina é você entender que Deus vai usar os nossos recursos a partir de uma relação de confiança nele. Os discípulos perguntam: Jesus, quem pode dar comida para esse povo? Veja que Jesus responde com uma outra pergunta. Versículo 5. Vocês têm quantos pães aí? Se você se perguntasse: Senhor, como eu vou alcançar os meus objetivos em 2020? E aí o Senhor vira para você e diz assim: o que você tem no seu bolso? Ou o Senhor diz assim: como é que você está cuidando da sua saúde? Como é que tem sido a sua relação com seus familiares? Quantos pães vocês têm? A resposta é fácil. Senhor, não temos pão para todo mundo. A resposta para nós, irmãos, é que quando você para olhar aquilo que você tem, você sempre vai responder como os discípulos: Senhor, é muito pouco o que eu tenho. É insuficiente. E veja, meu irmão, quanto mais você vai adquirindo uma mentalidade mundana, mais você vai querer mais e mais e mais e nunca estará satisfeito. Como o autor aos Provérbios diz, nós vamos tendo um comportamento como o da sanguessuga. Me dá, me dá, me dá, me dá, porque nunca é suficiente. Eu nunca tenho dinheiro suficiente para me aposentar. E pode ser pela velha regra e pela nova regra. Com 60, 65 ou 200 anos, nunca vai ser suficiente. Eu preciso de mais. Eu nunca estudei o suficiente. E às vezes, irmãos, triste a gente ver, a esposa que eu tenho não é suficiente. O marido que eu tenho não é suficiente. Os meus familiares não são suficientes. Conhecer a doutrina da providência, meu irmão, significa você entender que, de fato, o seu recurso nunca vai ser aquilo que você imagina. Mas é você agora passar a crer que não importa o quanto ou o que você tenha, Deus pode usar exatamente isso para glorificar o nome dele e te assombrar, te maravilhar, te mostrar que ele é o Deus do sustento, ele é o Deus que renova, ele transforma pessoas, ele muda comportamentos, ele abre portas de emprego, ele muda a sua saúde. Deus pode fazer novidade em todas as coisas. Deus pode transformar aquela pessoa de coração duro em alguém que te ama. Deus pode movimentar o seu corpo para que você tenha conquistas que você não imaginou. Deus pode abrir oportunidades aonde você nunca viu. Deus pode te levar numa profissão que você jamais imaginou tal patamar. Deus pode, porque Deus é o dono de todas as coisas. Irmãos, como é difícil nós vermos pessoas que de fato creem nisso.
Jesus então começa, irmãos, uma série de procedimentos. Vocês têm 7? Manda o povo assentar, vamos trabalhar. Manda sentar todo mundo, parte o pão. Senhor, louvado seja o teu nome, porque o Senhor, o Deus providente, abençoa esse alimento e agora cuida de cada um de nós. E Jesus não fica olhando, ele entrega para um, ele entrega para outro. Enquanto ele está agindo, irmãos, Deus está multiplicando. O fato é que enquanto você sai, como o Salmo 126, lançando sementes, sem saber quando vem a colheita, Deus diz, um dia você vai colher, você vai voltar com os feixes cheios, mas não deixe de semear, não deixe de andar, não deixe de crer, não deixe de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Senhor, quando o Senhor me abençoar, agora eu vou contribuir. Senhor, se o Senhor me der saúde, agora eu vou agir em missões. Senhor, se a minha esposa se transformar, eu vou ser um marido melhor. Agora eu vou ser 10, vou fazer até café para ela. Senhor, se o meu marido mudar, agora eu vou ser uma mulher que vai ao cabeleireiro. Eu vou me melhorar para ele, vai ter até batom lá em casa. Se o Senhor fizer. Ou seja, assim como os fariseus, se o Senhor der um sinal, primeiro o Senhor. Irmãos, nossa igreja contribui com missionários. O pastor Eloy está aqui atrás, eu nem vou olhar para conferir, vocês podem olhar para ele. Nunca houve. Nunca houve. Um mês que nós estivéssemos aqui na igreja dizendo assim, olha, vamos fazer provisão para o ano todo para a gente saber quantos missionários nós podemos abençoar. Sempre foi assim. Está precisando aqui, vamos colocar. Está precisando aqui, vamos colocar. Está precisando aqui, vamos colocar. O pastor vai responder, eu não vou olhar não. Pergunta a ele se algum mês faltou. Isso é um erro contábil. Porque você tem que fazer orçamento, provisão. Mas aonde entra a fé e o orçamento contábil nessas horas? Pastor, só está dizendo para ser irresponsável? Não, não é isso. Mas eu estou te dizendo que a pergunta de Jesus foi, quantos pães você tem? Havia recurso. Era insuficiente, mas havia. Irmão, irmã, com o que você tem, com o que você é, do jeito que você é, Deus pode trabalhar na sua vida para ser alguém transformador em 2020. Como um bom mineiro, você está sempre esperando ficar bom. Você está sempre ensaiando. Nunca vai tocar. Está só no ensaio. Um dia vai ficar bom. Um dia vai ficar bom. Vou traduzir a historinha para a gente caminhar melhor. Quando você é novo, você diz, não, eu não posso servir a Deus agora, porque eu ainda não tenho. Você é um profissional. E aí você se forma. Deus te deu essa graça. Providente que Ele te abençoou. Não, agora eu sou um profissional, mas eu vou esperar até que eu tenha condição estável. Quando eu for, de repente, um chefe na minha repartição, quando eu for alguém de sucesso, não, agora vai. E aí você chega lá. Não, mas agora eu tenho que recolocar os meus filhos. Assim que passar essa fase, todos eles na universidade e tal, agora nós vamos começar. E você está só ensaiando, você só está ensaiando, e as coisas estão acontecendo, e o tempo está passando, você ainda não foi. Até que chega uma hora que você olha e fala, quando eu era novo eu podia ter feito assim e assim. Quando eu era um pouco mais experiente, eu já tinha sabedoria para dividir meu tempo e meus recursos. E depois, quando eu havia conquistado, engraçado, eu tinha condições. Talvez se eu optasse por uma situação mais simples aqui, eu poderia estar fazendo outras e outras aqui. E, irmão, às vezes a gente perde a oportunidade de falar como Davi. Fui moço e agora sou velho, mas jamais vi um justo, desamparado. E eu creio que o nosso pastor pode falar a mesma frase. Fui moço, né?
Mas jamais vi um justo desamparado. Vamos pular a frase. Jesus deu graças, irmãos. Jesus mandou que ele se assentasse. O que eu aprendo com isso para 2020? O que você tem nas suas mãos? Se você está entendendo essa palavra, aprenda a consagrar o que você tem ao Senhor. Deus, eu quero consagrar os meus talentos a Ti. Senhor, minha capacidade profissional eu quero consagrar a Ti. Quero consagrar a minha saúde para Ti. Eu quero ser um marido melhor. Quero ser um pai melhor. E eu quero aprender na Tua palavra como é que isso acontece, para que agora, hoje, dia 29 ainda, eu tome a decisão de começar. Não vou esperar dia 1º. Senhor, os meus recursos financeiros, intelectuais, emocionais, eu quero colocar nas Tuas mãos. Versículo 6, Jesus ordena, obedeça, meu irmão. Aqui era só para assentar, distribui o povo. Com a nossa vida, é você entender, irmãos, que naquilo que Deus fala para você fazer, de fato, confie e faça. Não fique buscando sinais, buscando convencimento, apenas peça ao Senhor discernimento, mas entregue, caminhe com Deus. Na sua providência, Deus vai transformando todas as coisas. Versículos 7 e 8, aprenda a ter contentamento com o que você tem até aqui. 2019 pode não ter sido o ano dos seus sonhos, mas você chegou até o fim. Não foi talvez aquele ano que você viu o seu castelo sendo construído, mas louvado seja Deus pelo barraco que te acolhe. Não foi aquele tempo em que você olhou para o seu lar e viu tudo resolvido, mas Deus te trouxe até aqui olhando para que você veja que tem uma casa, tem queridos que te amam. Contentamento e fé. E meus irmãos, aprenda que com pouco a palavra de Deus nos mostra que Deus faz coisas tremendas que a gente não espera. Com Gideão foi assim. Juízes 6 começa a narrativa desse homem. Sofrido, viu seus irmãos serem mortos, perseguido pelos midianitas. Deus chega para aquele homem e fala, vai nessa tua fé, varão. E ele diz assim, eu, varão? Eu sou o mais fraco da minha tribo, a minha tribo é a menor que tem, não tem nada lá. E Deus então faz uma grande virada na vida daquele homem. Até que para mostrar para ele que era ele, Deus que agia, de 32 mil soldados, Deus deixa com que ele fique com 300. Me lembro de uma classe de escola dominical, os 300 de Gideão. Era a classe dos homens da igreja. Porque o negócio não era que eram 300 e todo mundo fortão. Era o poderoso Deus dos 300 de Gideão. Assim também, meu irmão, foi com Josué nas suas batalhas. Quando ele achava que estava por cima, o Senhor o humilhava, mas Deus mostrava que ele tinha que depender dele. E você conhece outras passagens, como aquela viúva que vai ter com o profeta, e Elias vai lá, pega as vasilhas, enquanto colocava vazia, não faltava óleo. Acabou as vasilhas, o óleo parou. Meu irmão, coloque suas vasilhas nas mãos do Senhor. Elas podem estar vazias, mas creia que a providência divina é aquilo que vai levar a Deus a cumprir o seu propósito através da tua vida, meu irmão. Os discípulos aprenderam, irmãos? Não. E como eu mostrei para os irmãos, a partir do versículo 14, Jesus tem que lhes dar mais uma dura. Eles vão aprender de fato aquilo que eles deveriam mais lá na frente, lá em Atos capítulo 2. E nessa noite eu gostaria de terminar essa palavra dizendo para você que eu e você estamos num processo de amadurecimento e de crescimento. E eu queria, meu irmão, minha irmã, te convidar a que você experimentasse nesse próximo ano um tempo de verdadeiro crescimento no Senhor.
Eu não tenho a ilusão de que você vai sair daqui totalmente mudado, transformado, para dizer de agora em diante eu vou crer e vou confiar e vou fazer. A minha oração é essa. Mas o que eu creio é que Deus, assim como tem paciência com a minha vida, e olha que eu sou alguém difícil de ser trabalhado, Deus vai trabalhar com você que é alguém muito mais fácil, alguém que é muito mais legal. Eu creio que Deus vai te abençoar e vai cuidar de você. Mas eu queria te convidar, meu irmão, a que você de fato, nesse próximo ano, você começasse a entender que o Deus que foi com Abraão em Isaac, o Deus que ensinou os discípulos a orarem, o Deus da providência, é aquele que você pode dizer, Deus proverá na minha vida. Que você não fosse como os discípulos, apenas olhando para o deserto e a falta de pão, mas você dissesse, Jesus está conosco no barco, Jesus está conosco na nossa casa, Ele é o Deus da provisão, Ele vai cuidar de nós, Ele tem cuidado de nós. E que você de fato, meu irmão, minha irmã, aprendesse cada dia a obedecer, a respeitar, a orar e a se entregar para que Deus te usasse como Ele quer. Para que você pudesse dizer, como o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 8, 28, quando ele diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é providência. Não são apenas algumas coisas, são todas. Não são para nós, mas para a glória de Deus Pai. E nessa glória, Deus é tão bom que Ele nos inclui nessa alegria, nessa felicidade.